você verá o seguinte, que no século XVIII surgem, sobretudo na França, as tais sociedades de pensamento. Sociedades de pensamento são clubes de debates, né? Então eles se substituem aos antigos salões literários. Alguns eles emergem dos salões literários, mas vão um pouco adiante. Alguns estão ligados às sociedades secretas, maçônica, Illuminati, etc. Outros não. Então você tem um fenômeno que Voltaire chamou de República das Letras. Então, é uma massa de intelectuais, tem uma grande quantidade de pessoas letradas ou semiletradas, que se reúnem para dar palpite sobre tudo que existe. Ora, e outro dia na gravação que eu fiz sobre absolutismo e revolução, eu mostrei para vocês qual é a situação que predispôs à criação da sociedade de pensamento. Foi o advento, vamos dizer, do Estado moderno, que se coloca como uma entidade neutra acima dos conflitos de religião e que, portanto, cria o dualismo entre o que é a atitude admissível do cidadão na sua vida pública e o que é a opinião pessoal que ele tem que guardar para si e para seus amigos. Claro que é uma situação inteiramente artificial, essa divisão é difícil de manter. Você não pode sempre ter uma ideia para você e outra para o público, né? Então, cria esse dualismo. Resultado, tudo aquilo que reflete a opinião real das pessoas não tem viabilidade na vida pública. Então tem que encontrar um canal para onde escoar. Então, bom, já que o que nós falamos não tem importância na política, não pode interferir na política, então nós pelo menos discutimos entre nós. E nós criamos o quê? Um negócio chamado opinião pública. As nossas opiniões não podem condenar uma pessoa à cadeia, tá certo? Mas podem manifestar a nossa desaprovação. Então você cria o quê? O castigo moral. Você não é aprovado pelo círculo das pessoas letradas, importantes, das pessoas maravilhosas, etc, etc. Esta sociedade de pensamento, ela surge primeiramente desta motivação, ou seja, de você criar. Isso foi estudado brilhantemente num livro chamado Crítica e Crise. O autor chama-se Reinhard Koselleck. É um clássico isso aí. E tem muitos livros a respeito disso. O Augustin Cochin e o Koselleck são os melhores, me parece. Mas tem muitos. Então, essas sociedades começam, em primeiro lugar, com o intuito muito compreensível de criar um espaço onde as opiniões pessoais pudessem escoar, pudessem voltar a ter alguma importância. Mas logo se convertem em algo mais. Elas se convertem em meios de destruir a própria política que as havia criado. Então, isso quer dizer que se a opinião majoritária não tem autoridade política, bom, ela pode se esforçar para ela própria se transformar em autoridade política. E isso é, evidentemente, uma das causas imediatas da Revolução Francesa. Quer dizer, a sociedade de pensamento, primeiro elas criam uma autoridade paralela, autoridade de ordem moral, que não pode mandar ninguém à cadeia e não tem poder político para exercer. Mas tem o poder moral, tem o poder cultural, e você pode fazer com que certas pessoas sejam mal vistas. Note bem, na metade do século XVIII, estas sociedades já tinham alcançado um poder tamanho, que elas tiravam da vida intelectual quem quer que elas quisessem. Quer dizer, queimava a reputação do sujeito de tal maneira que ninguém mais podia falar dele. Então, por exemplo, a Academia Francesa, por volta de metade do século XVIII, já era dominada por essa gente. E você veja que o próprio D'Alembert, que era era o chefe da enciclopédia francesa, a enciclopédia de condensação das convicções das sociedades de pensamento, ele mesmo dizia, né, nós botamos qualquer mediocridade na Academia Francesa, desde que pense como nós. O cara confessava isso. O que eles tinham feito? Já foi a Revolução Gramsciana em pleno século XVIII. Curiosamente, você vê que o plano da Revolução, eles dividiam em 3 etapas, que eles chamavam de, primeiro, o estágio filosófico, depois o estágio político e, por fim, o estágio revolucionário. São nomes que eles mesmos usavam, o pessoal da sociedade de pensamento usava isso. O estágio filosófico, o que é? Você dominar a opinião. Ou seja, você não tem poder político, você não tem influência política direta, mas você é
o senhor, vamos dizer, do louvor e da censura, do prestígio e dos mecanismos de marginalização. Você cria ídolos, tá certo? E você condena pessoas ao ostracismo. Eles já tinham esse poder no meio do século XVIII, 40 anos antes da Revolução Francesa. Então o que era isso aí? Já era a Revolução Cultural. Você não está fazendo política. Muitas vezes, vamos dizer, você se recolhe, em alguns casos, algumas das sociedades de tipo maçônico, por exemplo, as suas atividades são tão discretas, tá certo? Que chegam a ser secretas, ninguém pode saber do que está se passando lá, tá certo? E ninguém sabe de onde veio a decisão de queimar a reputação de fulano, tá certo? De tornar fulano odioso, ninguém sabe de onde veio a decisão, mas ela veio dali, tá certo? Em outros casos, o processo de discussão era mais público, mas o resultado era sempre o mesmo. E havia milhares dessas sociedades na França, milhares. Então dominaram todo o panorama cultural da França durante o século XVIII, durante um século antes de passar ao que ele chamava estágio político. O estágio político é quando, vamos dizer, a sociedade de pensamento já tem a seu serviço partidos políticos, clubes, como eles chamavam na época, que hoje nós chamamos de ONGs. A ideia de opinião pública era essa. Quer dizer, o que é a opinião pública? É a opinião do povo? Não, é a opinião destas pessoas, que comparadas à população total eram pouquíssimas, mas que quando aquilo espolcava em público vinha com uma impressão de unanimidade terrível e vinha com uma impressão de unanimidade espontânea, porque aparecia 1000 pessoas dizendo as mesmas coisas desde fontes diferentes e de lugares diferentes. Diz o Augustin Cauchamp, examinando todas as discussões dessas sociedades de pensamento, a coisa mais incrível é que eles eram sociedades de livre pensamento, né? Mas nunca aparece uma única objeção. Não há discussão nenhuma. Há uma concordância tremenda. Então, como é sociedade de livre pensamento se você já tinha opinião majoritária que decidia tudo? E que livre pensamento, que sociedade de discussão, que sociedade de debate, se não tem debate nenhum? É exatamente como o Foro de São Paulo. Existe uma sociedade de debate. Olha, eu li todas as atas do Foro de São Paulo. Eu não vi um único debate. Tudo é aprovado por unanimidade. Ué, se todos estão unânimes, vão debater o quê? As sociedades de pensamento do século XVIII funcionavam exatamente assim. Elas criaram esta impressão de forças anônimas, de uma unanimidade espontânea na sociedade. E, decorridos 100 anos, Emile Durkheim inventa uma ciência que vai tomar estas coisas como realidade e como seu verdadeiro objeto de estudo. Ou seja, é uma ciência inteira que nasceu errada. Claro que depois houve outros sociólogos que tentaram consertar isso e tal, mas a inspiração inicial da ciência foi uma empulhação, evidentemente. Durkheim não sabia que era uma empulhação, ele não tinha cabeça para isso, mas ele acreditou que essas coisas existem em si mesmas. Quando você vai ver, elas resultam apenas da ação humana organizada. Eu falei, qual é o método que funciona? É o método do Taine. O Taine explica, esse método explica até aquelas coisas que o Durkheim chama de fatos sociais. Não há um só fato social que não tenha surgido de decisões humanas. Às vezes essas decisões foram esquecidas, você não sabe de onde elas vieram. Muitas vezes o processo decisório vem camuflado. No caso onde você tem sociedades secretas, mais do que camuflado, é totalmente oculto. Você não sabe de onde veio. Mas quando passa um tempo, aparecem as atas, as discussões, etc., e você acaba percebendo. Isso quando a própria sociedade secreta, vendo o sucesso dos seus empreendimentos, não confessa que foi ela que fez tudo aquilo. Por exemplo, eu lembro quando teve a Revolução de 64, no 10º aniversário da Revolução de 64, os chefes da ordem maçônica desfilaram junto com os milicos. Por quê? Porque já tinha dado certo, já estava no poder, falaram, então agora vamos contar que fomos nós que fizemos. Ninguém prestou atenção. Eu prestei atenção. Então, quer dizer, se deu certo, a gente confessa que foi nós. Se não deu, a gente fica quieto e já aconteceu. É por isso que eu não acredito que a maçonaria tenha controle de nada do que acontece, porque ela mexe em tudo. Tudo que está acontecendo, ela vai lá e dá um empurrãozinho. Pelo menos ajuda negativamente. Quer dizer,
O sujeito está fazendo uma sacanagem, mas ele é nosso companheiro maçom, então nós não vamos falar nada, vamos deixar ele fazer a besteira que ele quiser. Tá certo? Então, alguma coisa sempre dá certo, você está entendendo? Então, ele sempre tem do que se gabar. E alguma coisa sempre dá errado, e, portanto, eles têm o que esconder. Tá certo?